Vamos lá, Mateus 15, versículos 21 a 28. Saindo daquele lugar, quem tem NVI, ou acompanha ali para o Nota Show também. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e impediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Agora em Marcos 7, 24, 30, o texto sinótico, ou a mesma história contada do ponto de vista do evangelista Marcos, capítulo 7, versos 24 a 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Nós Te louvamos pelo privilégio que nós temos de ouvir da Tua palavra nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo Teu evangelho simples e que tem tamanho poder de transformação na nossa vida, de nos exortar, de nos encorajar, de nos dar um rumo, uma direção, Senhor, de nos ensinar os valores do Teu reino nesse mundo, Senhor. Jesus, cada ensino da Tua palavra, cada história na Tua palavra, Senhor Jesus, tem o poder de transformar, de nos dar luz, Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós Te invocamos mais uma vez sobre todos nós, trazendo sobre nós iluminação no nosso entendimento. Nós queremos entender, compreender o poder do Teu evangelho, para a glória do Teu nome. Amém. Eu quis ler essas duas versões, essas duas narrativas do ponto de vista de dois dos evangelhos, porque tem alguns detalhes e um deles que não tem no outro, né, e vice-versa, ok? Uma das coisas assim, que eu acho interessante nessa questão do poder de Jesus e da cura, e que tem a ver assim, com a autoridade que está sobre o nome dele, é o fato de Jesus não precisar sair da onde está para expulsar o demônio que estava naquela menina. Do lugar em que ele estava, a palavra dele tem esse poder, né, de libertar uma pessoa possessa que não está naquele momento ali. O demônio não ouviu a voz de Jesus, não estava ali presente ouvindo Jesus, mas aonde ele estava, a ordenança de Jesus, o decreto de Jesus tem essa tamanha autoridade sobre todos os demônios, seja onde eles estejam.
E Jesus encarna, então, olha, vai lá que a tua filha está curada. E a Bíblia fala, então, ali em Marcos, naquele mesmo instante, então, aquela menina foi liberta daquele demônio. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus. Às vezes você não precisa estar presente para expulsar demônio da vida de pessoas. Às vezes tem gente na tua família que está passando por algum tipo de opressão, possessão, né? Essa semana, ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui de dentro e, segundo ele, teve um choque muito grande essa semana, porque a mãe, crente, muitos anos já do evangelho, agora está frequentando um centro de macumba. E isso causou a ele até um certo mal-estar físico, né? Ficou até doente por causa disso. E isso realmente nos desafia. Desafia o nosso entendimento de compreender como uma pessoa que tem conhecimento do evangelho, conhecimento da verdade, conhecimento daquilo que Jesus fez por ele na cruz, se submete a voltar novamente à escravidão de espíritos, de demônios, de caça de demônios que estão derrotados lá naquela cruz. A pessoa voltou novamente, voltou não, porque nunca tinha sido, mas a partir desse momento, então, se sujeita a um terreno de umbanda, macumba. Eu não entendo muito bem dessas divisões aí. A Rose que foi mãe de santo, que ela sabe um pouquinho mais, né? A Rose, a Elaine lá atrás também, né, Elaine? Já foi mais, né, dos candomblé da vida aí, né? Mas a moral da história é essa, né? Interessante essas coisas, né? Como é que pode isso, né? Como é que pode? Eu até entendo assim uma pessoa se torna de cristão ir para o budismo, né? Para o hinduísmo, né? Que tem uma cara boazinha, mas agora não sei, tem macumba, né? Complicado. Então, quando uma mãe acontece isso, a gente fica sem entender. E é uma pessoa que conhece o evangelho em especial. Então, um dos princípios é esse, que a autoridade de Jesus, ela está sobre o mundo espiritual, e todos os demônios ouvem essa autoridade, se sujeitam a essa autoridade, seja onde estiver. Jesus encarne, aonde ele está ali, longe da criança, ordena simplesmente e esse demônio sai. Amém? Então você também pode ter essa autoridade sobre a sua vida. Se você tem pessoas na sua família que está debaixo de escravidão, de seitas, de religiões, que são religiões principalmente de cunho afro, né, que vem de espiritismo, Oi? O que aconteceu, Ana? Que vem, né, essas religiões afros principalmente, né, que envolve com o espiritismo, de toda forma, né? Isso daí você pode estar orando, ore por isso, sabe? Às vezes não adianta você orar pela pessoa, mas ore repreendendo o demônio mesmo, sabe? Começa a declarar a vitória, começa a declarar a derrota desse demônio, amém? Sem você precisar necessariamente impor as mãos na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, no seu tio, no seu avô. Tem gente aqui que tem gente da família que pertence a esse tipo de religião, afro, macumba, quimbanda, umbanda, ciranda. Só meia dúzia aqui? Que bom. Então tá. Amém? Então assim, o que a gente aprende nesse texto, eu quero falar sobre 3 coisas em específico a respeito desse texto e que tem a ver comigo e com você. O nome disso que a gente vai tratar hoje é resgatando o clamor. Amém? Clamor. Essa palavra, clamor. Amém? Clamor não é uma coisa que tem a ver com preguiça. Clamor é alguma coisa que tem a ver realmente com a força do seu ser. Clamor tem a ver com o tudo que há dentro de você. Quando você clama, há de verdade uma submissão da sua alma, do seu corpo, por algo que você então está clamando, né? Por isso não tem como você clamar assim, por exemplo, ó Jesus, se você puder, faça isso em mim. Não, clamor é grito, é desespero, é fome, né? Deus, faça isso na minha vida. Isso é clamor. Você está clamando, amém? Clamor não pode ser no silêncio. Clamor tem que ser algo que se exterioriza realmente, que se sujeita, que se humilha na presença de Deus. Amém? Então, 3 coisas
Primeira coisa que você aprende é que o clamor é sinônimo de dependência e humildade. Quando aquela mulher chega na presença de Jesus ali, a Bíblia está falando o quê? Que ela se ajoelha e adora. Se ajoelha e adora. Logo, quem não clama não tem essa postura de submissão. E submissão e humildade tem tudo a ver com clamar. Com colocar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu estou sujeito ao Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu não consigo viver sem o Senhor. Deus precisa ver na minha vida e na tua vida essa fome manifestada de uma maneira mais intensa do que muitas vezes esse evangelho que a gente vai vivendo, onde não tem intensidade. A gente se torna esses cristãos murcho, bola murcha, né? Já chutou uma bola murcha? Já jogou bola com bola murcha? Eu já. A gente era tão pobre que furava a bola, tinha que continuar jogando com a bola furada mesmo, porque não tinha dinheiro para comprar outra bola. Pobre. Aquela mulher, ela se humilha em clamor e adoração de joelhos na presença de Jesus, em busca do seu sonho, em busca do seu desejo. Ela demonstra essa atitude de humilhação e de dependência de Jesus. Outra coisa ligada a isso é que esse tipo de clamor não está preocupado com o que os outros pensam. Amém? Não está preocupado. Umas coisas que eram interessantes no meu tempo de igreja presbiteriana é que a gente ia pro meio do mato orar com o pessoal da igreja quadrangular, e a galera tudo pentecostal, né, meu? E se tem uma coisa que tem a ver com clamor, é pentecostal, né, cara? Você vai na igreja, a galera... Opa, é a força do... Uma coisa que pentecostal não está preocupado é com isso, né? Você vai lá no meio do mato, lá, aquele bando de presbiteriano, tudo no meio dos pentecostais lá, e os caras gritando e falando em línguas lá, né? E a gente chegava lá, né? Todos presbiterianos, assim, Senhor Jesus, né? Todo calmo, assim, né? Daqui a pouco um quadrangular pegava nós: ora aí, presbiteriano, berra aí! Né? A gente: ô glória, ô glória! E começava a gritar lá, e saía chutando tudo o mato lá, saía pum, bah, cheio do fogo. Chegava na igreja presbiteriana lá, tocando aqueles hinos no órgão lá. Aí eu e a galera que tinha ido pro meio do mato: ô glória! E cantava aqueles hinos tradicional, ninguém batendo palma, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nada, só aquele órgão tocando, aquela coisa fúnebre lá no cemitério, e nós lá todo pentecostal lá orando em línguas e... Amém? Estava lá clamando. Então clamor tem muito a ver com o meio pentecostal. E eu vejo pouca gente clamando no meio tradicional. Pouca gente clamando. Pouca gente tendo essa questão de berrar mesmo para Deus, eu te amo, tu és a minha vida, porque não está nem um pouco preocupado com quem está do lado. A gente não estava nem aí. A gente sentava ainda na primeira fila, que era para escandalizar mesmo, todos os presbiterianos lá. A gente lá na primeira fila, e lá, louvava o Senhor, e clamava a Deus. Amém? E a gente aprendeu isso com os pentecostais. Na minha igreja era assim: começo do culto, aquela oração solene, daí tinha o prelúdio. O prelúdio era aquela coisa também solene. Aí o louvor tocava 3 musiquinhas assim, para encher linguiça mesmo, sem palma, sem expressão nenhuma, aquela coisa assim. Daí vinha uma palavra de meia horinha, todo mundo dormia na palavra, né? Um culto bem avivado assim era. Depois a igreja sofreu uma revolução, assim, um avivamento, e aí a igreja ficou presbiteriana pentecostal. Aí ficou uma bênção mesmo. Aí culto de sábado, culto domingo à noite, assim, todo mundo pentecostal lá dentro, né? Menos os presbíteros, esses não. Esses não tinha conversa, né? Daí toda semana a gente era chamado no conselho da igreja, porque a gente estava mudando a tradição da igreja. A tradição da igreja era ser fria. A tradição da igreja era não bater palma. A tradição da igreja era que não podia clamar. Não podia clamar. O teu clamor tinha que ser intro, padrento, aqui, ó. Não podia exteriorizar isso. Então esse tipo de clamor que Deus quer da minha boca e da tua boca, não pode estar preocupado com esses que estão à sua volta. Porque eu tenho certeza absoluta que quando você e eu vamos para um campo de futebol, torcer para o Jaguar do nosso time, que nos dá alegria nenhuma, não é? A gente só sofre por causa desse lixo chamado futebol.
A gente está lá e a gente berra e a gente grita, vai, 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 filho da mãe. Né? Xinga o juiz, xinga todo mundo. No campo de futebol, todo mundo é pentecostal. Todo mundo é pentecostal no time de futebol. Copa do Mundo, né? No show da tua banda preferida. A não ser que seja a banda de Doom, né? Daí não tem jeito. Aí, né, Douglas? O Doom Metal é uma coisa muito legal. Pior que eu gosto de Doom mesmo. É assim, geralmente em divisão musical, você tem uma divisão chamada semibreve. Semibreve é uma nota que dura 4 tempos. Então, por exemplo, essa é uma semibreve. Doom Metal geralmente tem breve. Então, que é assim, ó, é 8 tempos. Então os caras lá na terceiro compasso, os caras já querem cortar os pulsos e matar tudo, mas é isso. O pior é que eu gosto de Doom mesmo. Mas que é... Nunca ouça Doom se você está meio deprê nessa semana, tá bom? É. Ou a não ser que você queira dar uma dormidinha assim para relaxar, tá aí um... Amém? Então, clamor é sinônimo de dependência e humildade. Amém? Não tenha vergonha de declarar diante do mundo que você depende desse Deus. Amém? Amém? As pessoas acham que eu sou tradicional, assim, né? Que eu sou presbiteriano, tradicional, não sei o que. Pelo contrário, cara. Para mim, culto tem que ser barulho mesmo. Tem que ser barulho. Amém? Quando eu falo assim, Jesus vem, vocês têm que se levantar. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Porque se eu falo assim, gente, o teu time ganhou. Todo mundo, o Coxa ganhou. Que é difícil, mas quando ganha, é raro, né? Mas o Atlético... Paraná, quem é paranista aí? Nossa. A vida já é difícil, o cara é paranista ainda, cara. A vida já é um sofrimento já e o cara ainda torce para o Paraná, pelo amor de Deus. Amém? Então repita comigo. O clamor é sinônimo de dependência e humildade. Amém? A segunda coisa é que o clamor... ele produz resposta. Ok? Se você não clama diante de Deus, às vezes a resposta não vem mesmo, porque Deus está querendo assim, cara, clama aí, meu irmão. Clama aí. Parece ser sempre a nossa primeira opção, diante da dor, reclamar ao invés de clamar. Ao invés de estou passando por aquele momento difícil, eu então entrar no meu secreto, dobrar meu joelho e clamar a Deus? Não, eu prefiro ficar reclamando do que clamando. A outra coisa é que o clamor é a demonstração de que realmente queremos algo que está na insistência que damos a este algo. O clamor tem tudo a ver com isso. Amém? Nossa, eu escrevi uma frase que nem eu entendi, peraí. É a demonstração de que realmente queremos algo, a demonstração de que realmente queremos algo está na insistência que damos a este algo. Repetindo. A demonstração de que realmente queremos algo está na insistência que damos a este algo. Amém? Certo? Então, quando você quer alguma coisa mesmo diante de Deus, não adianta você fazer aquela oraçãozinha michuruca. Faça uma oração de poder mesmo. Oração que demonstre realmente o teu interesse para com aquilo. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de coisas concernentes ao reino. Deus, eu quero te servir. Eis-me aqui, Senhor, mas faça uma oração de convicção, uma oração de clamor mesmo. Deus, eu não suporto viver uma vida que não seja servir o teu nome. Eu preciso disso. Ei, você está surdo? Me ouça, eu quero te servir. Deus vai te ouvir. Agora, se eu chego diante de Deus, Deus, eu quero te servir. Sabe? Sabe quando o marido fala para a esposa, amor, você fala bem baixinho, amor, quer que eu te ajude aí? A esposa, quê? Passou. Né? Passou à vontade. Né? Foi um momento de delírio aqui na minha... Né?
Passou. Né? Por exemplo, você nunca vai ouvir da minha boca eu falar, amor, quer que eu te ajude a lavar louça? Né? Isso aí, olha, lavar louça para mim. E olha que no seminário eu lavei muita louça. Talvez seja por causa disso. Eu lavei muita louça, banheiro, calçada, capinei. Do verbo capinei. Verdade, galera. Todo dia tinha serviço dentro do seminário. Além do serviço que eu tinha no seminário, eu tinha um espinho na minha carne, que era um seminarista chamado Luciano. O Luciano, ele tinha um ministério. O ministério dele era me assustar. E o pior é que assim, o seminário onde a gente estudava, diziam que foi construído em cima de um cemitério indígena. Então assim, de madrugada a gente ouvia vozes, portas batiam, a luz do quarto ligava do nada, e para ajudar ainda tinha o meu espinho na carne chamado Luciano. Eu já era macho pra caramba, não tinha medo dessas coisas, e para ajudar ele ainda vinha me assustar todo o tempo, né? O cara era jaguar, o cara era Homem-Aranha, o cara era ninja, assim, ele subia assim, ficava a porta aqui embaixo, ele subia, ficava assim, ó, me aguardando, assim, ele ficava horas ali me aguardando, até a hora que eu aparecer, né? Até a hora que daí ele pulava, né? Mas hoje ele está desviado. Brinca com o ungido do Senhor para você ver. Brinca. Então, está na insistência, sabe? Então, muitas vezes o clamor, ele tem muito a ver com aquilo que eu e você queremos de fato. Se eu e você realmente queremos alguma coisa, nós precisamos clamar. Sabe? Eu gosto muito de orar andando. Eu ficar parado orando é muito difícil. Então, como eu tenho esse problema de ficar parado, eu não consigo ficar parado, o que eu faço? Eu saio e vou caminhar perto da minha casa ali. Caminho na rua, daí eu começo a orar e clamar, né? Aí quando passa alguém, eu aí outra pessoa eu disfarço, né? Porque os caras vão achar que eu sou louco, mas isso também está errado, você tem que clamar, né? Quando o cara passar no teu ladinho, você grita, glória a Deus, assim, né? Daí o cara, amém. Então, o clamor, ele sempre arranca algum tipo de resposta, mesmo que seja um vai embora. Quando eu e você nos propomos a clamar a Deus, muitas vezes a primeira resposta que Deus vai dar para mim e para você é não. Não. Jesus, eu quero aquele homem para mim, por exemplo, né? Fábio de Mello, né? Quero o Fábio de Mello para moar. Aí Jesus, não, minha filha, muita areia para o teu caminhão, né? Muita areia para o teu caminhão. Para cá, Deus falou assim, tem aquele cabeçudo ali, feioso ali, é o Pipe. Clamou, só que o clamor dela foi tão fraquinho que acabou sobrando eu para a vida dela, né? Mas não ria não, porque a realidade é que, se tratando de homens bonitos, eu sei que eu não estou muito bem. Graças a Deus, porque ou a igreja para ter homem feio, pelo amor de Deus. Então, algum tipo de resposta o clamor arranca. E muitas vezes isso que eu estou dizendo para você, você vai sair daqui hoje, vai sair daquela porta ali, vai chegar em casa, vai acordar o prédio inteiro lá, clamando, né? E a resposta de Jesus vai ser assim, não. Isso tem tudo a ver com o terceiro ponto que eu quero falar. Que o silêncio, ou essa resposta negativa, ele revela o tamanho do desejo. O que eu e você realmente desejamos. Então lá, a mulher clama a Jesus, e Jesus responde com o silêncio. O silêncio de Jesus é ensurdecedor. Porque enquanto nós ouvimos algo, isso denota presença. Porém, o silêncio denota ausência, desinteresse, ignorância da parte daquele que está ali ouvindo. Não é isso? Quantas vezes eu passei por aquilo que a gente chama de a noite escura da alma, né? Depois você vai na internet e lá você digita assim no Google, noite escura da alma. Você vai ver um monte de artigo que vai falar sobre isso, a noite escura da alma. Você clama a Deus e nada,
Silêncio total. A voz de Deus não se faz audível. Você vem para o louvor, levanta as mãos, adora, nada te toca. Você lê a palavra, nada acontece. Aquela sensação de vazio, de escuridão total e absoluta. Se você está passando por isso, saiba que isso é graça da parte de Deus. Noite escura da alma é uma disciplina de amor da parte de Deus para comigo e com você. Ele quer deixar eu e você desesperado mesmo pela presença dele. Isso a princípio parece uma coisa perigosa e arriscada da parte de Deus, né? Deus te deixar sem um toque dele, sem a voz dele, nessa dependência e no escuro ainda por cima. Isso daí transforma você num ser que não depende mais das tuas emoções para crer. Você crê porque você crê. A tua fé não pode mais ser abalada por qualquer outra coisa, porque a tua fé não está mais centrada em emoções. A tua fé é racional. Você crê porque a tua fé crê naquilo que a Bíblia diz, independente do que você sente ou não, independente da voz de Deus ou não. Israel ficou 300 anos em silêncio, sem Deus falar, aguardando a vinda do Messias. 3 séculos Israel ficou sem profecia, Deus não falava nada. E o povo se manteve crendo. Não havia milagres, não havia manifestação de poder, não havia justiça acontecendo. O povo estava disperso, a nação estava perdida e Deus ficou em silêncio. Amém? Então, quando você estiver passando pela noite escura da alma, saiba que Deus está te dando uma oportunidade de ter uma fé racional. Uma fé que não depende de sentir, não depende de sentimentos, não depende de ver milagres e nada. Deus te dando uma oportunidade de você crescer. Aí essas questões, quando ocorrerem, serão apenas uma consequência da graça, porque você não depende mais disso. Amém? Porque a gente acaba criando uma dependência de ver milagres, de sentir, e isso também é um pouco perigoso. Então o silêncio de Jesus, ele é ensurdecedor, porque esse silêncio ele denota ausência. Você pergunta e ele não responde. Os casados sabem o significado de querer resolver um problema e ser ignorado através do silêncio. Sabe isso? Quando eu casei, era assim, né? A gente brigava, aliás, ela brigava comigo, e aí eu lá com a minha auréola assim, né? Aí eu falava assim, vamos resolver, mulher. Ela falava assim, não, agora eu não quero, agora eu estou nervosa. E eu não entendia isso. Não, tem que ser agora, now, here, Beni. E ela falava, não quero conversar com você. E fechava a porta, daí eu ficava louco, né? Aí eu rodava a baiana, aí eu me descabelava, ficava louco, porque ela não queria conversar comigo naquela hora. E para mim tinha que ser naquela hora. E quando ela dava as costas para mim, né? Eu falava assim, olhava na cara dela assim, amor, vamos conversar. Ela virava assim. Foi descabelada. Deixava louca, ficava louca com ela. Então, acho que ninguém... Louca. Amém? Quem gosta de conversar com o silêncio aí, né? Amém? Principalmente quando você quer resolver, né? Esse dia eu estava no Facebook, uma pessoa... Eu tinha postado uma foto de pessoas que eu amo, e essa pessoa entrou no meu Facebook para descer a lenha nessas pessoas que eu amo. Foi lá e colocou um comentário embaixo da minha foto, né? Só que era uma outra pessoa, eu achei que fosse uma pessoa e era outra. Daí eu entrei assim, mas tá algum problema aí? Precisa resolver isso, né? Daí a pessoa, moral da história, ainda mandou eu pastar, que era para eu cuidar da minha vida, que não era para ser moralista com ela, que não sei o quê. E eu tentei resolver ainda, pum, e a pessoa foi lá, me cortou de novo, tentei resolver, pum, me deixou, e moral da história, e depois me excluiu ainda do Facebook, né? Daí deu aquela sensação horrível, eu fiquei assim, porque eu queria resolver uma coisa, uma pessoa, e a pessoa fechou absolutamente a porta. Ou seja, eu fiquei conversando com o Facebook, só eu e ele, assim, mais ninguém.
né? Não tinha nenhum feedback. E ter momentos como esse, de clamor, e receber da parte de Deus o silêncio, Deus está querendo trabalhar alguma coisa na sua vida. Uma coisa que é verdade e é fato em Deus, é que Deus não gasta tempo com quem não quer. Com quem não quer servi-lo. Então, às vezes, a gente chega lá diante de Deus e clama, ele fica quieto. A primeira resposta talvez seja, olha, não vou falar com você. Ou seja, simplesmente o silêncio. Você clama, fala, Deus, 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 e você recebe o silêncio. Por que que Deus responde com o silêncio? Alguém arrisca? Para ver perseverança em você. Ver até onde realmente você quer aquilo pelo qual você está clamando. Pelo que você está clamando. Amém? Talvez você tenha entrado nessa noite aqui cheio de sonhos. Talvez você tenha feito uma oração há 10 anos atrás por alguma coisa que e até hoje não aconteceu. Talvez hoje você precisa sair daqui nessa noite com uma nova expectativa acerca de oração. E começar a colocar realmente a tua vida diante de Deus e encarar a oração com uma motivação diferente. Por meio do clamor. Talvez haja coisas em você que somente a oração não vai ocorrer. Não vai te dar como resposta. Talvez Deus está esperando da minha parte, da tua parte, clamor mesmo da tua parte e da minha parte. Deus, eu quero na minha vida, eu quero crescer, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ver o meu ministério acontecendo, Senhor. Sabe, Deus está precisando ver na sua vida paixão, realmente. E clamor é paixão. Clamor é isso, demonstra essa paixão realmente pelo ministério, pelo chamado, pela família, pelos teus sonhos. Amém? Nós temos que parar de ser esse tipo de gente que faz esse tipo de oraçãozinha, sabe, que não passa do teto. Oraçãozinha que não tem poder. Oraçãozinha que não demonstra convicção dentro de si. Eu não estou dizendo que Deus não escuta orações que são feitas no silêncio. Não é disso que eu estou falando. Não é isso. Eu não estou anulando a minha oração. Quando eu nem abro minha boca, eu só oro por pensamento ali. Eu não estou eliminando isso. Eu não estou eliminando a oração que a gente ora em 3 ali, sabe? E num tom baixo. Eu não estou eliminando nada disso. Eu estou dizendo que muitas vezes precisa acontecer na minha vida o clamor de fato, para que de alguma forma Deus possa responder de fato. Porque a resposta dele se dará a partir do momento que eu demonstrar de fato que eu quero isso que eu estou orando. E isso muitas vezes se manifesta somente por meio do clamor. E guarde e leve para a sua vida uma palavra dessa noite, profética mesmo para a sua vida. Se você clamar, e o desejo da sua oração for de fato uma oração movida pelo Espírito Santo, Deus vai te responder e dar segundo o desejo do teu coração. Amém? Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite. Mas Espírito Santo, eu sinto, Senhor, no meu espírito, e sinto, Senhor Jesus, no espírito dessa geração, Senhor, que há uma certa acomodação, uma certa quietude no aspecto, Senhor Jesus, de não dar, Senhor Jesus, a alma, ao coração, Jesus, a voz devida, Senhor. A voz que realmente, Senhor Jesus, revela o coração, Senhor. Deus, nós somos uma geração que tem se acostumado, Senhor, a ficar, Senhor Jesus, sentado, observando, Senhor, sem muito esforço, Senhor. E a tua palavra, Senhor Jesus, está nos ensinando nessa noite, Senhor, que o Senhor quer ver da nossa parte, Senhor, esforço, grito, clamor, paixão, desejo mesmo, Senhor, de ver
a tua vontade sendo manifesta na nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a gente não seja uma geração que se envergonhe de clamar pelo teu nome, Senhor. Que a gente seja uma geração, Senhor Jesus, que se prostre mesmo na tua presença e te adore e clame pela tua voz, Senhor, pela tua resposta, Senhor. Mesmo que muitas vezes, Senhor Jesus, a primeira resposta que teremos, Senhor, será o teu silêncio, Senhor. Mas que isso possa gerar em nossas vidas, Senhor Jesus, não a desistência, não a reclamação, Senhor, mas a perseverança, Senhor. Para que isso possa gerar em nossas vidas mais convicção ainda, Senhor, do nosso chamado, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a gente saia daqui nessa noite, Senhor, com o nosso coração faminto de se prostrar mesmo na tua presença e clamar, em definitivo, que a tua vontade se manifeste em nós para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Fique em pé, irmão, e ore mais uma vez pelo seu irmão que está ao seu lado. E tenham todos uma boa semana em nome de Jesus.